Olá, amigos propagandistas. Bem-vindo a mais um Pode Propagar, diretamente aqui dos estúdios do Simprofarf. Eu sou o Nelson, propagandista aqui em Ribeirão Preto e dirigente do Simprofarf, que é o sindicato de Ribeirão Preto e Franca. Neste podcast, a gente traz um colega aqui para contar alguns causos da indústria farmacêutica. Ele já esteve presente em outro podcast, mas hoje, em especial, ele vai contar algumas situações engraçadas, curiosas, para compartilhar aí com todos o que acontece muitas vezes aí no nosso dia a dia, que acaba sendo engraçado e não pode deixar de ser registrado. Para essas considerações iniciais, e para ele começar já contando algum caso, eu trago com vocês aqui o nosso querido amigo, dirigente também aqui do Simprofarf, Agostinho Bertanha. Pode falar aí, Agostinho. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Nelson pelo convite, aos colegas aqui que estão participando desse podcast, né? Quem que está na Nosso operação? Amigo Fábio, Diogo, Samir, Luizão, tá? O Silvio, Chuchu, que teve uma breve passagem aqui hoje. Então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, o carinho, né, demonstrado a mim. E estamos aqui à disposição, Nelson, para contar alguns casos aí, né, que você... Tá bom. Ó, tem um, particularmente, eu já começo a rir de lembrar. Como é que é o comprimido sulcado, Agostinho? Conta essa história pra gente. Posso fazer uma pergunta? Olha, Vai lá. Com licença, eu gostaria de saber de você, depois que você fizesse uma explanação, na hora que você estiver aqui apresentando para os colegas lá, a técnica 12 por 36. Você pode falar no final. no final. Essa técnica... Não sei se pode. Tem coisa. No final. Tem coisa que... Poxa vida. Conta o lançamento do comprimido sulcado aí. Você lançou, Agostinho. Bom, o lançamento do comprimido que o Nelson fala, né, eu já contei essa história aqui, mas ele gostaria que ficasse registrado, né? E nós vamos tentar aqui, né, repetir a história, né, acontecido, né? E realmente aconteceu, né? Por ocasião do lançamento do Divelol, que foi o primeiro carvedilol a ser lançado no Brasil, né? Diga-se de passagem. E, então criou-se uma grande expectativa em torno do lançamento, né? E pensou nisso, mala direto dos médicos, os médicos querendo saber o que era, e a gente foi ali levando, né, no banho-maria e tal, até chegar... danada. A expectativa, criou toda aquela expectativa do lançamento, né? E realmente era um lançamento de primeira linha, de né? peso. Tratar a insuficiência cardíaca, congestiva, né? Era o primeiro carvedilol lançado no Brasil. E fomos para o treinamento, né? O meu gerente, o PH, né? Paulo Hernani, né? Muito criativo, criou uma frase, né, que ficou assim bem patente, né? Vamos bater forte, Divelol, vamos bater forte nessa marca, né? Então todos achamos legal, né? E a gente realmente compramos essa ideia. Bom, aí o treinamento, aí partimos para o campo, né? Fomos lançar, tal. Aí chegava no médico e tinha que apresentar depois do lançamento e mostrar ali todo, assim, o comprimido, né? Como é que funcionava, o fracionamento do comprimido e tal. E não sei se por um erro, né, na empresa, o lançamento ele veio bisucado, né? E era difícil realmente, podia ter lançado com dosagem menor, porque a posologia ela tinha que ser titulada. Tinha que começar com a dosagem menor, 2 semanas, depois de 2 semanas começar com a dose. Ia titulando a dose, até chegar na dosagem máxima, que era 25 miligramas. Bom, aí cheguei no primeiro médico e tal, né, todo empolgado, né, realmente estava numa expectativa enorme, né. E a gente tinha que fazer a demonstração de como fracionar. Sala bonita, né, mesona de vidro. Não, cheguei lá, que é o primeiro médico, cardiologista, não lembro o nome do médico agora, mas aquela mesona bonita, vidro, né, puxa, coisa chique mesmo, né. Aí, doutor, olha, e no final foi, doutor, para fracionar o comprimido, doutor, é a coisa mais simples. Basta eu colocar o comprimido com as raias para baixo, tem as ranhuras para baixo, e fracionar, e pressionar. Pressionado.
Aí eu demonstrando ali. De cima aí, Fabião. Eu pressionando ali, gente, eu não quebrava, o partolito não partia, né? Eu fui fazendo mais força. Isso já ficando sem jeito, né? Ficando sem jeito e tal, de repente eu ouvi um estalo. Pá! Falei, pô, doutor, até que enfim. Até que enfim, consegui, doutor. Até que enfim, demorou um pouquinho, mas consegui. Falei, não, Augusto, você trincou, foi o vidro da minha mesa. Puta que pariu. Falei, caramba, velho, e agora? Gente, eu não sabia onde enfiava a cara. E nem os pedaços comprimidos, né? Eu não sabia, vou fazer o que com isso aqui agora, cara? Bom, moral da história, eu tive que pagar o vidro do carro lá. E eu falei, não, pode deixar que eu vou mandar trocar. Troquei lá e paguei o vidro. Mas agora, falando sério, o lançamento, né? Apesar do trinco no vidro, o lançamento foi um sucesso. O Velol realmente estourou e. Esse lançamento deve ter feito vender muita mesa, né? Tampo de mesa. Não sei se chega no nível do Arroz Vasconcelos, mas. Mas lá vendeu bastante mesa. Por falar nisso. O de Velol vendeu mais um pouquinho também. Que história é essa de Arroz Vasconcelos, Agostinho? Então, o Arroz Vasconcelos é o seguinte, ó, que você sabe que as empresas é uma cobrança muito grande em cima, né, do resultado, né? Você tem que apresentar números, tal, papapá. E tem determinados lugares, foca em cima de um produto. E eu vou citar, por exemplo, Pirassununga. Aconteceu isso comigo lá. Até o Marcelo, meu gerente, né, esse case ele fez eu contar nas reuniões nossas lá, o pessoal, inclusive, ficar muito atento, né? Porque realmente foi um caso assim, acontecido mesmo, que serviu até de exemplo, de modelo, né? De trabalho para a equipe, né? Aí eu estava em Pirassununga lá e meu resultado de Ziprol, pantoprazol, era péssimo. Não vendia nada. E o meu concorrente, o Pantozol, que é da BIC, né? Vendia e dominava. Mas tá certo, o representante, o Fernando, ele é de Pirassununga. Então ele tinha essa vantagem, né? Para ele, né? A favor dele. Os médicos prestigiavam mais, né? O pessoal. É lógico, o médico, embora eu tivesse um bom relacionamento com o Dr. Colomene, né? O gastro, mas assim, eu não estava conseguindo o resultado. E todo mês chegava lá, ia na farmácia, no Aguinaldo, a principal farmácia da cidade. Nada. Aguinaldo, e aí, como é que tá? E o Ziprol, deu ar da graça? Não liga, senhor, tá parado, rapaz, tá? Aqui é só Pantozol mesmo. Falei, puxa, o que eu vou fazer? Eu preciso criar alguma estratégia para mudar esse cenário, né? O que eu fiz então? Eu falei, puxa, agora? Não tinha nada, não vinha nada na cabeça. E lá, costumeiramente, na hora do almoço, eu costumava ir no mercado, Covabra. Ia lá comprar lá um chocolate, uma fruta para levar para o hotel, que eu ficava lá a semana toda em Pirassununga, na região ali. Eu cheguei no Covabra lá, andando lá nos corredores ali, na hora do almoço e tal. Aí eu vi lá, passei na prateleira de arroz, aí eu vi lá, grande promoção do Arroz Vasconcelos, né? R$5 o pacote. Falei, nossa, caramba, até eu vou levar, né? Vou aproveitar, né? Quer dizer? Aproveitar. Falei, poxa. Aí, né, eu falei assim, puxa, isso aqui dá para me fazer um gancho aqui, cara. Fazer um gancho. Aí eu falei, pô, beleza. Aí depois do almoço, eu fui falar com o médico. Comenei, como é que vai? Tudo bem, Agostinho? Como é que tá? Ah, doutor, não tô bem não, hein? Só para lembrar, né, que nesse dia ali a prateleira ocupava um espaço aí restrito ali de arroz, né? Nossa, era pouco, não tinha muito arroz, até porque já estava tendo né, pela promoção, o consumo estava bem alto, né? Aí eu falei, doutor, eu não estou bem não, porque eu não estou sendo muito feliz aqui em termos de receituário, aqui em Pirassununga e tal, né? E só sai meu concorrente, né? Tá certo, eu gosto muito do Fernando, meu amigo, mas doutor, dá uma forcinha para mim também, né? Falei, não, pode deixar, não sei o que tem. Aí eu falei assim, doutor, olha, eu vou dar uma ideia, uma dica pro senhor, ó. Eu fui no mercado comprar um negócio na hora do almoço agora, eu vi lá que o Arroz Vasconcelos está numa promoção assim, imperdível. Não tem como, eu falei, eu vou levar para Ribeirão. Vou comprar, vou levar para minha casa. A diferença do preço... Aí, doutor, eu fazendo um comparativo de preço do Ziprol com o Pantozol, doutor, com a diferença só, apenas com a diferença de preço,
Dá para comprar 4 pacotes de arroz Vasconcelos, doutor. Nossa. Olha só, doutor. Agora você põe isso aí para uma família do nível mais baixo, pô, vai é um puto um benefício, né, doutor? O que o senhor acha disso? Nossa, tá sério mesmo. R$ 5 o pacote de arroz e Vasconcelos é bom, doutor, é ótimo. Vasconcelos é ótimo, eu consumo direto lá. Então, rapaz, que o senhor... Não, vou deixar, eu vou... Beleza, né? Doutor, eu vou deixar umas amostras aqui para facilitar mais sua lembrança ainda, hein? Linkar aí com a ideia da diferença do arroz Vasconcelos lá. Ah, beleza, pode deixar ele sim. Aí fui embora. Tá? Foi todo, né? Confesso que dia não deu nem vontade de trabalhar mais. Quase que eu já fui pro hotel, gente. Só não fui porque ainda era 5h30 ainda. Mentiroso, hein? Vai mentir lá adiante, vai. Se mata. Rapaz, aí eu fui embora, né? Saí, fui embora e tal, do consultório. É que você tava nos 12 ainda, não tava no 36. Tá nos 12 só. Falei, gente, e agora? Falei, nossa, agora vou estourar, né? Vou arrebentar essa praça aqui com o Ziprol, né? Rapaz, fui embora e tal. Fui até correr, motivei, né? Falei, caramba. Aí no outro mês, véio, cheguei em Pirassununga lá. O primeiro lugar que eu fui foi na farmácia lá. Fui na farmácia lá e tal. Aguinaldo, e aí? Fala alguma coisa pra mim do Ziprol. Não mudou nada, cara. Tá brincando comigo, velho. Mas você tem o produto? Não tem? Tá aí, ué. Não tá. Foi, e agora? Bom, agora é lá no médico, né? Tudo bem, o médico atende à tarde. Gente, na hora do almoço, voltei lá no mercado. Como de praxe, né? Ia lá comprar meu chocolate, minhas frutinhas pra levar pro hotel e tal. Rapaz, se vocês não acreditam, cheguei lá, quase não tinha lugar para estacionar o carro. Tinha umas 8 carretas do arroz Vasconcelos descarregando o arroz lá no supermercado Covabra. 8 carretas descarregando o arroz lá. Pessoal, olha, o Ziprol, eu não consegui vender nada não. Mas o arroz Vasconcelos, vou te contar, esgotou. Tava vindo gente, olha, aí descobri. Tinha placa de Aguaí, Analândia, O médico Leme, avisou todo mundo. Porto Ferreira, Descalvado, toda a região ali, foi lá, até da Força Aérea. Eu só ia lá comprar arroz Vasconcelos lá, gente. Então, aí depois disso aí, não sei quem passou o meu contato, me liga lá. Pessoal, o gerente, o diretor do Arroz Vasconcelos, querendo me contratar. Falei, não, eu vou ficar aqui na Baldaço, eu vou ficar por aqui e tal, eu não vou vender arroz não, o negócio é vender remédio mesmo. Menos Ziprol. Então, o Arroz Vasconcelos foi isso aí, Nelson. Puta merda. Este vídeo vai ser curtinho. A gente, quando lembrar de causos assim interessantes, até para não gastar muito o tempo de cada um, que é precioso, vai ter aí uns minutinhos para vocês se divertirem, como eu me divirto muito com as histórias do Agostinho Bertanha. Um abraço a todos, obrigado, Agostinho. Tem mais uma? Mais uma historinha boa aqui, pô. Tem mais uma aí. Gente, para finalizar, tem centenas de casos, né, mas mais um para ilustrar aqui. A gente trabalhava na época do Axê, fazia o HC, né? Trabalhava no HC. Então tava aí para HC, eu, Twin, o Jacaré, Nersão, Ricardinho, Paulinho Feio, Zé Bicicleta, Zé Carlos Meirelles. E aquele pelotão, aquele comboio do Axê, visitava todo mundo que passava. Lá no corredor ali. Estudante, visita socializada. Socializada. Então era residente, era R3, R1, né? Sextonista, quartanista. Que passava, não pegava. E chegava lá, realmente era difícil. Não dava tempo de marcar o nome, né? Não dava marcar o nome. Eu achei exigia lá, por dia, 25 visitas socializadas. E não tinha como, mas eu já tinha que fazer. Aí eu falei, putz, e agora? Como é que vamos fazer, pai? Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, deixa comigo. Fui lá pegar uma folha de papel, aí eu percebi que lá no HC, que tinha muitos médicos, era tudo coreano, chinês, japonês, tudo pessoal de fora, né?
Aí eu falei assim, pô, vai dar certinho, caramba. Eu peguei uma folha lá, o pessoal ficou conversando na rodinha lá. Fui lá no armário, comecei lá, Yang Fong Ling, Fun Ong Chong. E fui falando assim, nome japonês, escrevendo assim. Aí completou. Aí, não, no começo lá, tinha um também que estava sempre passando, era o Aristide de Abreu, era o dono da cantina, lá embaixo. Ele passava, ele era o primeiro da lista, Aristide de Abreu, porque ele tinha o começo, meio e fim. No começo de semana, ele aparecia no primeiro lugar da lista lá, o Aristide de Abreu. No meio da semana, lá no meio. E lá no fim de sexta-feira, colocava ele lá no último lugar, lá, Aristide de Abreu, mas estava toda a lista tá lá. Rapaz, era isso aí. Então, aí chega a hora, o pessoal, ó, tá aqui a lista. Agora, todo mundo copia. Mas não copia, sim. Não, um começa de baixo para cima, outro começa do meio para baixo, para não dar na cara. Meu pai. Rapaz, ele fazia isso aí, velho. Nossa. Aí... Agora pode falar que já prescreveu. Já prescreveu tudo lá. E se eu não me engano, ó, você procura o Twin que tem essa lista até hoje guardada lá. Vê qual é o Twin. O Twin ele é muito capaz, ele é muito organizado. É que a gente fazia 2 vias, né? Fazia 2 vias. Rapaz, acabou o problema lá do HC. Então, podia ficar conversando a manhã toda lá, que 11h30 lá fazia a lista, lá e já era. 12 por 36. Poxa vida. Mas enfim, é isso aí, gente. Alguns casos assim, que a gente viveu, né? Conviveu com eles aí, acontecido mesmo. E obrigado, Nelson, pela oportunidade de estar narrando aqui algumas. O Arroz Vasconcelos ele se tornou preferência nacional. Realmente. O Arroz Vasconcelos aumentou. O dono não sabe disso, talvez, né? Exatamente. Aquela região de Pirassununga ali é o arroz mais consumido lá, Arroz Vasconcelos. E na reunião, aí tinha uma reunião no Baldar lá, eu pedi para o Marcelo, meu gerente, para me contar, que você podia contar algum case lá, né? Nossa. Eu contei isso aí, velho. Nossa, o pessoal tudo com caderno, tudo ouvindo, ninguém sabia nada, né? Anotando, né? A outra falou, não, tudo prestando atenção, e o Marcelo falou, gente, ó, presta atenção. Continua, Augusto. Continua, eu falando lá. Aí eu que falei o final lá, velho, que vendeu 10 carretas de arroz. O cara quase me batendo, quase me bater na sala. Ô, Fabião, põe na câmera de cima. Faz um joinha aí, Gostinho. Falou, gente. Valeu aí. Pessoal, obrigado. Obrigado. Pronto. Valeu, Sam. Aê! Interromper a gravação.